estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Alguns deles são: Mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não vão tirar suas próprias vidas. Elas estão querendo só chamar atenção. Mito 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso prévio. Mito 3. As pessoas que cometem suicídio querem mesmo morrer. Está pensando em tirar sua própria vida? Busque ajuda.
Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Mito 4. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Mito 5. O suicídio é sempre hereditário. Mito 6. Os indivíduos que tentam cometer o suicídio têm sempre uma perturbação mental. Mito 7. Falar sobre o suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. Onde a dúvida que eu leve a fé, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão, onde há discórdia que eu leve a união, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver treva que eu leve a luz, onde houver tristeza que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas a amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Mito 8. Só acontece às outras pessoas e nunca vai acontecer comigo ou com alguém da minha família. Mito 9.
Após tentar cometer suicídio uma vez, aquela pessoa nunca mais vai tentar de novo. Mito 10. Crianças não cometem suicídio porque não entendem o que isso significa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, o sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Olá, irmãs e irmãos do Centro Espírita Esperança, Amor e Caridade. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para fazer essa fala sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai, especificamente dos itens 5 e 6, destinação da terra, causa das misérias humanas. Queria agradecer pelo vídeo, Benil da equipe, por ter me convidado para falar sobre esse tema e pedir a autorização da espiritualidade, que nos dê a boa intuição, que nos dê as boas palavras para conseguir tocar nesse tema de modo que todos que estejam presentes possam pensar, possam refletir e possam tocar em seus corações. Que assim seja, que Deus nos ampare, nos abençoe. O nosso tema, que é do capítulo 3,
há muitas moradas na casa do meu Pai, causa das destinações humanas, é um tema bastante interessante dentro desse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para ser entendido, nós precisamos ter uma reflexão importantíssima. A primeira resposta que nós temos que ter é: qual seria a destinação da Terra? Qual o nosso destino? Se nós entendermos que o nosso destino é a felicidade e é a perfeição, tudo se desencadeia de uma forma mais simples e mais clara para todos nós. E a partir dessa lógica e desse entendimento é que esse capítulo e o Evangelho todo, ele é organizado e ele é estruturado. Primeiro, para nós fazermos uma análise desse item, o importante seria nós entendermos um pouco do contexto que está esse item dentro do capítulo. Depois, nós entendemos um pouquinho sobre Deus e sobre suas leis perfeitas. Nós entendemos um pouco sobre o que seja a questão do nosso livre-arbítrio. E, por fim, um aprofundamento sobre a temática das misérias humanas. Inicialmente, dentro do capítulo, nós temos que Kardec estruturou, antes de chegar nesse item, os diferentes estados da alma e depois as diferentes categorias dos mundos habitados. É importante nós fazermos uma breve revisão sobre o que já foi falado sobre essa temática, para nós podermos entender e contextualizar esse item, né? Primeiro, Kardec fez uma classificação, que óbvio não é uma classificação definitiva, é uma classificação para nós entendermos sobre os espíritos, pelos diferentes graus de adiantamento, conforme suas qualidades, e fez uma classificação dos mundos, segundo o nível de evolução dos seus habitantes, mundos e espíritos. E óbvio, nada é absoluto, é só para facilitar o nosso entendimento. Essas informações, elas estão lá na Perfeição dos Seres Criados, na Revista Espírita, de março de 1864. Bom, para nós começarmos aqui o entendimento sobre os tipos de espíritos, é importante ir lá no livro do André Luiz, do Mecanismo da Mediunidade, que nós estamos chamando de espíritos de consciências, né? Consciências estas que no planeta Terra estão encarnadas e desencarnadas. E se nós estamos falando aproximadamente 21 bilhões de espíritos, Terra e redondezas, né? Só que isso estão circulando apenas no orbe Terra. Existem outros orbes, uma quantidade infinita de outras consciências que estão circulando. E existe um intercâmbio constante entre os encarnados e os desencarnados, por meio, muitas vezes, do sono, né? Todos nós, no sono, temos esse tipo de conexão, e nas ações de mediunidade, que acontece no dia a dia, em mais ou menos grau, de acordo com o dom de cada pessoa. Agora, é importante, né, dizer que, em relação à mediunidade, é sempre um reforço, não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade, né? Que esse intercâmbio sempre existiu ao longo da história. Na Bíblia mesmo se fala em várias situações, e várias religiões trabalham com essa temática, talvez não com esse nome, não é? Mas foi o Espiritismo que nos ajudou, dentre outras coisas, a estudar e a fazer um processo sério de educação dessa mediunidade. Bom, se nós falamos especificamente dessas consciências, Kardec, na ordem dos espíritos, o que ele nos colocou? Ele nos colocou que, basicamente, existem 3 tipos de ordens. A ordem terceira, dos espíritos imperfeitos,
que são aqueles que predomina a matéria sobre o espírito e tem propensão ao mal, à ignorância, ao egoísmo. Todos nós estamos nessa categoria de espíritos imperfeitos. Existe uma outra categoria chamada segunda ordem, que são os dos bons espíritos. Predominância sobre o espírito, sobre a matéria, desejo do bem e qualidades de poder de fazer o bem são proporcionais aos seus graus já atingidos, né? Como não se acham ainda desmaterializados, conservam mais ou menos traços de sua existência corpórea, conforme a sua classe. Esses já são categorias dos espíritos bons. Existe uma primeira ordem, que ele classificou como espíritos puros, que basicamente explica que é nula a influência sobre a matéria. Bom, em cada uma dessas ordens, Kardec propôs subordens, subclasses. Somente na dos espíritos puros que ele não detalhou. Por que talvez ele tenha feito isso? Porque para nós, espíritos imperfeitos, seria muito difícil tentar entender que dentro dos espíritos puros existe uma outra subordem, subclasse, porque nós estamos tão distantes desse nível de compreensão que praticamente seria impossível qualquer tipo de imaginação. A dos espíritos de segunda ordem, bons e perfeitos, já é algo difícil. Os espíritos puros. Emmanuel também nos esclarece que dentro dos espíritos puros existe uma outra ordem, uma outra classificação, né? Inclusive que o final dessa ordem, elas são caracterizadas por espíritos crísticos, né? Onde nós temos a nossa referência e nosso exemplo, que é Jesus. Só que, dentro desses espíritos críticos, existem espíritos críticos que são mais novos e mais antigos. Jesus, por exemplo, é um espírito crístico que nós sabemos que, no mínimo, há 4 bilhões de anos, ele se encontra numa categoria de um espírito crístico, visto que ele foi o espírito designado para que cuidasse e fosse responsável pelo planeta Terra. Bom, é importante que as diferenças intelectuais e morais observadas são decorrentes da posição evolutiva alcançada de cada espírito. Então, se um determinado espírito está em determinada ordem e outro está em outra ordem, significa que é mérito único e exclusivamente desse espírito, né? Os bons espíritos já alcançaram pelo seu esforço, pelos seus degraus evolutivos, e os espíritos mais inferiores estão em processo de caminhada. E é importante esclarecer que não existe privilégio da parte de Deus, porque Deus concebe todos os espíritos simples e ignorantes, passíveis de melhoria e aprimoramento. E cada um desses espíritos e cada um de nós prega ou trilha o seu próprio caminho, né? Sabendo que o fim de todo esse caminho é o caminho da perfeição. Como foi dito, sede perfeitos, como perfeito é o seu Pai que está no céu, que é um processo de caminho da perfeição. Uma outra análise importante entender que, como já entendemos que existem graus de espíritos diferentes, categorias, os mundos, por sua vez, também têm as suas categorias. E Kardec nos mostra que existem 5 tipos de mundos que são habitados. O primeiro deles ele chamou de mundo primitivo, né, que são as destinações das primeiras encarnações dos espíritos no planeta Terra. São mundos formados há muito tempo, né, todos os seres em suas fases iniciais de progresso, né, em estado bem primitivo. Uma outra categoria mais evoluída um pouquinho é a categoria onde o planeta Terra se encontra, que é um mundo de expiação e provas. É um mundo nos quais espíritos reencarnam
para expiar os seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal é predominante ainda entre os espíritos, embora exista muita prática do bem. Espécies animais têm certos tipos de raciocínio e consciência. A exploração dos animais pelo ser humano e o desrespeito à natureza são preponderantes. Veja como é que a definição do século XIX de Kardec para esse mundo se encaixa perfeitamente naquilo que nós estamos vivenciando agora. Mundos de regeneração, que é um mundo que é o outro nível, os espíritos ainda têm que espiar força, existe muito esforço, né? Várias espécies estão mais evoluídas e poucos são os seres humanos que as exploram para o trabalho e para deles se alimentarem. É maior também o respeito pela natureza em geral. O que nós estamos percebendo nessa fase de transição que está passando ao longo dessas últimas décadas e vai demorar mais um tempo? É que o planeta Terra ela está se transformando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Lá na Gênese, por exemplo, tem várias explicações que mostram indícios disso, indícios de que nós estamos vivenciando essa fase. Além disso, depois do mundo de regeneração, existem os mundos ditosos, onde o bem é muito maior que o mal, e, por fim, mundos celestiais, que basicamente só vivenciam espíritos depurados. Então, 5 categorias de mundos para 3 categorias de espíritos com várias subcategorias. Bom, nesse ponto é importante entender que só é possível interpretar de uma maneira correta esse item quando nós entendemos que Deus, que criou todo o universo, e por ser um espírito perfeito, ele traduziu sua perfeição em leis perfeitas. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que Deus rege o universo com base em leis perfeitas, plenas de justiça, misericórdia, voltadas para a nossa felicidade. E essas leis, elas indicam o que devemos e o que devemos fazer. Quanto mais deixamos de fazer, mais infeliz nós somos. Isso é, quando nós nos afastamos dessas leis, queremos fazer nossa própria regra, sermos exceções dessa regra, mais infeliz nós nos tornamos. E aí, entendendo, de Deus com suas leis perfeitas, é importante agora uma outra reflexão, que se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, no questão 540, ele faz a seguinte questão: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por átomo. Então aqui ele coloca que a lei do progresso, onde tudo vai evoluir, se os mundos evoluem, nós acabamos de falar, se os espíritos categorias evoluem, todos nós somos passíveis de evolução, dependendo do nosso interesse, nossa busca, do nosso livre-arbítrio, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, então, se o nosso fim é a felicidade, por que nós somos tão infelizes? Por que muitos de nós se encontram tão infelizes? E aí, lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, do capítulo 8, Lei do Progresso, tem a seguinte questão: qual é o maior obstáculo para o progresso? E ele coloca o orgulho e o egoísmo.
especificamente quando ele fala do progresso moral, pois o progresso intelectual, esse sempre ocorre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica os vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o homem a empreender pesquisa que lhe esclarecem o espírito. Assim que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e do qual o próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração deste estado das coisas, do estado do mal, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além dos gozos dos bens terrenos, proporciona uma felicidade ainda maior e infinitamente mais duradoura. Então ele coloca aqui, né, nessa questão, que o que nos distancia da felicidade, o que distancia do nosso progresso, que é uma lei perfeita de Deus, é a nossa busca pela valorização do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E aí que está o ponto-chave do entendimento sobre o nosso livre-arbítrio, não é? Tudo depende das nossas definições internas. O nosso processo de evolução, o nosso processo de crescimento e de sofrimento, de felicidade ou infelicidade, está associado a esse nosso processo de decisão interna. Agora, é importante entender que existe uma diferença entre ignorância e a maldade, né? Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, coloca assim: aquele, porém, que, sem conhecer a vontade do meu Senhor, fez coisas merecedoras de castigo, receberá menos açoites, pois muito será pedido àquele que muito foi dado, e aquele a quem muito tenha sido confiado, maior conta terá que prestar. Essa passagem nos esclarece sobre a consciência e a responsabilidade que temos perante os nossos conhecimentos. O conhecimento, tal como a riqueza, não é bom nem ruim. Tudo depende do que fazemos dele. Um exemplo pode ser aplicado aqui à descoberta que houve no passado sobre o processo de fissão nuclear. A descoberta foi algo muito relevante. O grande problema que aconteceu foi quando entendeu-se que o que poderia ser feito com essa descoberta, pois a partir dela se construiu uma bomba, a bomba de hidrogênio, que foi jogada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, altamente destruidora. Por outro lado, os estudos sobre radioatividade foram e são utilizados até hoje para raios X e tratamento de tumores. Nesse sentido, entendemos aqui que a responsabilidade, escolher a descoberta sobre a fissão nuclear não foi boa nem ruim. Agora, a maldade feita a partir dessa descoberta é que afronta o nosso livre-arbítrio, que destrói que é uma decisão destruidora. Acredito que tenha ficado claro essa questão de que o nosso livre-arbítrio é um processo de decisão e nós podemos tomá-lo diariamente, para o bem ou para o mal. E quanto mais a gente escolhe decisões que nos distanciam de Deus, mais sofrimento, mais dor. Bom, e esse livre-arbítrio é importante entender, porque em determinado momento da história, alguns habitantes do planeta, que chamamos de Capela, da constelação do Cocheiro, eles estavam num processo muito parecido com o nosso, de transição. Vários habitantes daquele planeta não estavam em sintonia, o planeta evoluindo e eles apegados ao mal, apegados aos erros. E por seu livre-arbítrio, pelas decisões que tomaram, mas continuar na caminhada da evolução daquele planeta. Então, o que eles tiveram? O que aconteceram? Eles saíram daquele nível, daquele planeta, e foram para outro planeta
que estavam em sintonia, né, primitiva com seus aspectos morais. Nesse caso, nós podemos ver muitos detalhes, né, do livro Exilados de Capela e do livro A Caminho da Luz, que nos esclarece muito sobre esse processo de transição. Atualmente, nós vivenciamos algo muito parecido, não é? Tal como Capela, há vários milhares de anos, tinha um planeta chamado Terra, que era um planeta primitivo. Hoje, o planeta Terra, que está terminando o ciclo de provas e expiações, existe um outro planeta, né, uma outra constelação, que vai receber espíritos que não estão de acordo com a nossa sintonia. Não é? Tem um livro chamado Os Exilados da Terra, de José Alves de Souza, espírito João Rodrigues, que é da GV Publicações de Uberlândia, esse livro aqui, né? Ele mostra que existe, numa viagem, o espírito ele foi até esse planeta primitivo, né? Que, segundo uma das informações do livro, ele ainda não foi descoberto pela astronomia, porque ele fica visível somente 10 minutos por dia, em determinado momento do dia, né? E nesse planeta que estão sendo enviados ou estruturados vários espíritos que não podem mais desencarnar, que não podem mais encarnar aqui no planeta Terra. Espíritos, pelo elevado grau de maldade, pelo seu livre-arbítrio, não têm mais condições de viver aqui, vivenciar aqui, né? E ele traz exemplos interessantíssimos da nosso aprendizado, de figuras históricas que, obviamente, não identificadas, que nós podemos interpretar, que vão passar por um ciclo de sofrimento inimagináveis para nós, né? Imagine, né, com o nosso conhecimento de hoje, com o nosso bem-estar de hoje, você começar a reencarnar num planeta que é primitivo, que não tem casa, que não tem estrutura de comer. Você tem que plantar para você comer, você tem que caçar, não é? É muito triste. Por isso que nós temos que ter muita piedade e muita compaixão por esses espíritos que ainda decidem pelo mal, decidem pelo erro. Por fim, para a nossa análise, então qual seria, né, as causas das misérias humanas, igual o capítulo da Terra, igual o capítulo que nós estamos trabalhando, né? Bom, nesse contexto, a gente já pode perceber que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, e que nós ainda somos espíritos perfeitos que estamos no processo de evoluir. Isso é a seguinte temática, né, a seguinte conotação, que isso seria equivalente a dizer que existe dentro do universo um espaço específico que pode ser considerado, né, no nosso planeta, como um hospital ou um tipo de prisão. E o que normalmente se espera de encontrar num lugar como esse? Um hospital, na prisão: dor, sofrimento, busca de reparação, arrependimento, né? Nesse caso, né, a análise do Kardec desse capítulo, as causas das misérias humanas, interpretamos aqui como consequências do nosso livre-arbítrio, consequências da adoração do eu, da exaltação do egoísmo, né? Porque toda vez que nós centramos foco em nós entramos em choque com essas leis universais que Deus nos colocou. Isso significa a luta entre eu versus o universo, né? Quem que vai ganhar, né? Nesse processo existem muitas vezes uma sensação temporária de uma felicidade, né? Mas com o tempo ela se esgota. Toda vez que nós burlamos uma dessas leis, prejudicamos um irmão, agimos com extremamente centrado no nosso ego, no nosso egoísmo, né?
Existe uma sensação temporária de prazer, de sucesso, mas depois fica um vazio muito grande, né? E você pode ser comparado como aquele objeto que você queria comprar, que depois que você compra, depois de um tempo passa e aquilo se perde, né? Então, nesse caso, a aflição é o tema atual do nosso estágio de vida. Se nós pegarmos no Sermão do Monte, né, lá no Evangelho de Mateus, nós temos lá as bem-aventuranças que podem nos ajudar a nos entender. Kardec, ele explora esse conteúdo de uma maneira fantástica, que nos ajuda a entender de uma maneira bastante aprofundada o que seria, né, a fala desse sermão do monte. E aí, Kardec, ele coloca no capítulo 5 do Evangelho, né, bem-aventurados os aflitos. E ele não segue a lógica das bem-aventuranças. O que ele coloca? Ele faz uma pausa entre as bem-aventuranças e coloca no capítulo 6 o Cristo Consolador. E depois segue as bem-aventuranças. Então no capítulo 5 é os bem-aventurados os aflitos, ele no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e no capítulo 10, bem-aventurados a misericórdia. Por que o Kardec coloca entre o capítulo 5 e o capítulo 7 das bem-aventuranças o Cristo Consolador? Para nos mostrar que se nós estamos vivendo um planeta de provas e expiações, e se a aflição, né, se a dor e sofrimento é uma temática recorrente em nossas vidas, é importante que no Cristo Consolador, ele nos mostra o caminho que o jugo do Cristo é leve, né? E nos dá a proposta de um consolo sentido que nos ajuda a seguir nessa caminhada com força, com perseverança. E para alcançar a felicidade, é só conectar com Deus, é só seguir com Jesus. Por fim, é importante nós termos a clareza, né, que o Espiritismo, uma das grandezas da doutrina espírita nos dá, é a capacidade de nos dar respostas. Todas as religiões, elas nos mostram boas perguntas e muitas dúvidas, mas o Espiritismo é que nos dá as respostas e nos ajuda na busca das soluções para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Quando ele fala, por exemplo, no bem sofrer, não é? O que significa esse bem sofrer? É o sofrer sem revolta, é o sofrer sem nos abater, é o sofrer trabalhando, né? Vários de nós, né, estamos com muitas dores no coração, dores no corpo, dores na alma, né? Muitos de nós sozinhos falamos em solidariedade, muitos de nós que têm dores e padecimentos físicos falamos em conforto para quem sofre. Vários de nós com problemas em lares estimulamos os outros a ter paciência, a ter aceitação com parentes. Nós falamos de resignação, mas não em acomodar-se. Nós falamos em transformação do sofrimento em paz. Nós falamos no problema nas buscas de soluções. Porque Deus, né, é perfeito, sua obra é perfeita. E a felicidade está no sentido de seguir as leis de Deus. Para isso, é simples, é combater o egoísmo e combater o orgulho. Agora, a infelicidade é a distância de Deus. A decisão sempre vai estar em nós. A decisão é nossa, de sermos felizes ou de sermos infelizes. Para a gente finalizar, nós temos uma leitura para refletir sobre a questão do tema. Ela está no Vivendo o Evangelho, volume 1, do Espírito André Luiz, psicografia de Antônio Badoy Filho,
que coloca lá, no item 28, Deus e a Terra. É uma análise do André Luiz especificamente sobre esse tópico. Ele coloca assim: a Terra ainda é palco de ódio, mas Deus acena com amor. É clima de desespero, mas Deus esparce o alívio. É sementeira de egoísmo, Deus convida à caridade. É abrigo do sofrimento, mas Deus oferta o consolo. É paisagem da discórdia, mas Deus providencia a paz. É muralha do orgulho, mas Deus chama à humildade. É abismo dos vícios, mas Deus estimula a virtude. É vulcão da violência, mas Deus semeia a brandura. É território da aflição, mas Deus espalha a esperança. É leito das enfermidades, mas Deus estende o remédio. É moradia do infortúnio, mas Deus inspira a fraternidade. É cenário da miséria, mas Deus favorece o trabalho. É verdade que a terra ainda é o vale de dor e lágrimas a serviço da evolução espiritual, mas foi nela que um dia nasceu Jesus para revelar o amor de Deus. Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça e nos intua para as melhores decisões. Assim seja. Muito obrigado pela oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire.
Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.